Vamos embora. Então vamos ver isso aí. E agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. Sabe por quê, Monark? Ex-proprietário do Flow Podcast. Porque a esquerda radical tem projetos políticos, né? Na verdade, tem uma série de questões que envolvem isso. O primeiro deles é o crescimento espantoso de muitos partidos comunistas e socialistas ao redor do mundo. Não é um movimento de exclusividade brasileiro, é um movimento de caráter internacional, justamente pelo fato que a atual condição histórica e econômica da juventude está, uma bosta. Por quê? Neoliberalismo pegando, uberização do trabalho comendo, desindustrialização acontecendo, ninguém com recurso, então a tendência é que os filhos, né, dos nossos avós, os netos dos nossos avós, os filhos dos nossos pais, vão crescer, né, sem condição econômica de ter uma casa, de ter um carro. Muita gente me pergunta, né, qual que é o emprego do futuro, né? Meus alunos às vezes perguntam isso para mim. Professor, o que você acha legal, né, de estudar, trabalhar e tal? E na realidade, né, a notícia triste é que existe uma grande probabilidade de muita gente ter diploma de curso superior e continuar desempregado, tá ligado? Porque não existe investimento em ciência, não existe investimento em indústria, não existe investimento nessas áreas, velho. E aí o que a gente vê, né, o crescimento do movimento comunista internacional é justamente um alerta contra essas condições que têm se expandido, né? Essas condições de carestia, de dificuldade econômica, etc. Então, a juventude tem se inclinado cada vez mais para essa linha de uma alteração radical das propostas econômicas, visando justamente impedir, né, essa continuidade. Sei lá, né, o que a gente vem percebendo é que a juventude tem se organizado nesse sentido, né? O movimento de extrema-direita, ele tem uma pegada um pouco diferente, que é assim, né, a ideologia política de extrema-direita é uma ideologia que necessariamente visa projeto de sociedade, um projeto de civilização, que é necessariamente um projeto de extermínio. Não é que isso, é uma interpretação, isso é uma visão. Não. Mas a gente olha a ideologia da extrema-direita e ela é constituída numa base que é toda voltada para essa ideia, né, da eleição de um povo escolhido, de um povo superior, de um povo que tem o dever divino de ocupar a terra tal e destruir todos os povos que são considerados povos subservientes a eles, né? E para isso eles fazem um resgate da história antiga, por isso que inclusive a Alemanha, a Itália tal, eles têm muita essa conexão histórica, ou tentam criar essa ponte, é uma ponte falsa, né? Ela é uma fic, né? Ela é uma produção fantasiosa, de herança com a Grécia, com os romanos, para tentar falar dessa glória anterior, da ideia do Reich, da história, etc e tal. Então, quando o Bruno, o jovem bicicleta, fala que mas a extrema esquerda tem mais espaço que a extrema direita, por um motivo bastante simples, Bruninho. Bastante simples. A extrema esquerda, historicamente, é constituída por um projeto político de libertação e emancipação da humanidade e de sua classe trabalhadora. A extrema-direita é a concepção e a construção justamente do oposto. É a ideia de um projeto que visa a destruição de todo mundo em nome desse povo escolhido. Então quem compara nazismo com comunismo ou não leu, né? Tá lendo a literatura liberal, tá lendo e acessando isso, o que é até compreensível. Porque, afinal de contas, né, se a gente está totalmente imerso na ideologia dominante, é muito complicado você cobrar essa posição de um cidadão comum. Né? É uma coisa um pouco mais difícil. Ou você está desinformado, ou você é um mau caráter, desonesto intelectualmente, ou você é um ideólogo da direita. É isso, né? Quem que a gente olha comparando nazismo e comunismo? Só gente de direita. Por quê? Não é uma coincidência. Gente de direita liberal.
Eu acho que o aspecto fundamental se difere aí. A extrema-direita, a ideologia de extrema-direita, surge como uma resposta à crise inerente do capitalismo, mas não para superá-la, e sim para se transformar em um instrumento da continuidade desse sistema. Não é à toa que empresários, latifundiários, industriais, blá blá blá, todo mundo apoiou seu Adolfo. Eram forças potentes ali nessa base política do cara. O Adolfo não estatizou nenhuma empresa alemã. Isso é outra coisa, né? O liberal vai falar, porque o nazismo fala do Estado. Né? E aí eu pergunto, quantas empresas o nazifascismo estatizou na Alemanha e na Itália? Nenhuma. O professor Safat tem um vídeo sobre isso. Numa entrevista que ele dá pro Breno Altman. Tá ligado? O fascismo nada mais é do que o instrumento de poder ideológico e militar para garantir a continuidade do capitalismo, através, justamente, de uma idealização de um governo que visa exterminar qualquer tipo de oposição e que bebe muito das teorias racistas do século XIX. Mas se engana quem acha que isso é um privilégio ou que isso é uma ideia só do nazifascismo. Porque tem texto de diplomata alemão elogiando as Jim Crow Laws, velho. Existem relatos de diplomatas alemães elogiando as leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos, porque eram um excelente instrumento de dominação e controle. Winston Churchill, Charles de Gaulle, né? Mesmo pós-Segunda Guerra Mundial, o que a França faz na Argélia? O que Portugal faz nas suas colônias? O que a França faz no Vietnã? O que o Japão faz na China? Não é uma exclusividade, portanto, do nazifascismo. É uma exclusividade do mundo liberal. E aí o mundo liberal lava as mãos, né, para dizer que não apoia, que isso é um horror, blá, blá, blá. Mas se, como o Kim disse, se ele é a favor da descriminalização do nazismo no Brasil, o que ele é? O que ele apoia? Ou apoiaria se precisasse? E tem uma outra coisa, né, que eu vou falar depois. Vamos ver o vídeo que eu já me alonguei muito. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Nossa, velho, que imbecil. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Não, você não é louco, Monark. Você é um irresponsável. Você é um babaca irresponsável. Você é um inconsequente. É isso. Você é um idiota. No sentido mais grego possível da palavra. Que é aquele que não pensa para além de si mesmo. Aquele que não pensa na comunidade pública. É você, Monark. Você é um idiota. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. Na essência etimológica. Exatamente. Antes que eu tome um processo. Expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. Nossa, Tabata Amaral também é fraca, né? Nossa senhora. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo. Então, as pessoas têm direito de ser idiota, né? Vi de você, que é o idiota mor, né? É o capitão, é o guardião da galáxia dos idiotas. Só que tem uma diferença um pouco sutil entre você ser um idiota e você ser uma pessoa que defende eugenia. Tem um gapzinho, né? O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população... Não só judaica, né, Tabata? Porra, é o mínimo do livro de história, velho. Você olha a história do nazismo, os caras... O primeiro grupo que os caras prendem são os comunistas. Primeiro grupo que é perseguido. E os eslavos, e os ciganos, e os homossexuais... A bicha não consegue fazer um lé com cré, não abrir um livro de história pra ver que a população judaica era questão interna referente à Alemanha, mas isso era um pensamento corrente pra todos os povos, velho. Como se não existisse esse sentimento anti-judeu na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, velho. E tinha em todo lugar. Tá ligado? Por isso que a ideologia nazi-fascista ela se replica globalmente. Porque em todo lugar do globo vai ter alguém pra você perseguir. A população inteira em risco. De que forma? Não, é muito imbecil, velho. O monarca é tipo aquela criança que quer discutir, mas tá acuado e aí começa a se atropelar, sabe? A falar coisa pra mostrar que não tá errado. Mas como? E fica nessa. É uma coisa assustadora, assim. É assustador, assim. Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? Nossa, velho.
De que forma? Mas era quando era uma maioria. Maioria do que, seu animal? Maioria do quê? Mano, essa é história do Monark hoje me tirou a paz, velho. Na boa. Me tirou a paz, velho. E essa é uma outra questão. Quantas vezes ele não foi racista em outras oportunidades? Mas é que é isso, né? O partido nazi, ele é a institucionalização desse projeto, tá ligado? Ele é isso, ele tá institucionalizado. É anarquia, né? Não tem que ter lei, não tem... Nossa, velho. A Tabata Amaral é muito ruim, velho. É muito ruim. Meu Deus do céu, velho. Como que essa bicha estudou em Harvard, velho? Se bem que também, né? Não significa nada, né? Conheço um monte de idiota na universidade, enfim. Tudo da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que é anarquia. Onde difere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. Injúria, velho. O cara tá achando que descriminalizar o nazismo tem a ver com injúria, velho. É muito imbecil. Não, é muito idiota. Mano, esse react tá 0% racional, velho. Tá só pistolagem. Tá só pistolagem, velho. Porque não é possível o cara mandar uma dessa, velho. Não é possível. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica. Não, só da comunidade judaica, tá caralho. Por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Nossa, velho, é insalubre. É insalubre. É absolutamente insalubre, velho. A galera tá comemorando que ele foi demitido, ele tinha que ser preso, velho. O cara tinha que ser preso. Não, exatamente. O grande problema do projeto nazista não era que ele era ideologicamente ruim para os países europeus ocidentais e para os Estados Unidos. Foi porque esse projeto foi encabeçado agora dentro da Europa. Por isso que aí começou a dar problema, né? Porque aqui no meu quintal é foda, né? Aqui é foda. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Como? Nossa, velho. Vamos pensar no seguinte, né? Se o cara é anti alguma coisa... o pior é que é isso, o cara não consegue estabelecer um vínculo racional e pensar que quando ele escreve a palavra anti aqui no papelzinho, né, ele escreve aqui anti alguma coisa. Quando ele fala anti, o que ele está querendo dizer? É a antítese, é o contrário, é o oposto. Se eu sou anti-judeu, por exemplo, como esse animal está falando, significa que eu vou ser contrário à existência dessa categoria, dessa religião, ou dos seguidores dessa religião. E aí isso significa que o meu patamar de existência está definido se o cara segue a religião ou não. Então, se o cara seguir, qual que é a opção que resta? Se eu sou anti, qual que é? É matar a pessoa. É isso, velho. É você acabar com a vida. Como que o cara não consegue fazer esse nexo, velho? Como? Eu fico embasbacado. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Porra, a Tabata é muito fraca, velho. Nossa, velho. Ela acha que religião não é um sistema de ideais. Que religiosidade não tem ideais no seu meio. Não tem. Perspectiva cultural, histórica. Não tem. É só um lance com Deus. É só uma parada com o pai com P maiúsculo. Pode crer. Judaísmo é uma identidade. Também, Não, também não. Judaísmo é uma religião. É uma religião. Inclusive, isso é um debate que muitos sionistas falam para tentar criar essa identificação de judaísmo com identidade nacional ou com etnia para poder viabilizar o sionismo do Estado de Israel. Muita gente faz isso, velho. É uma religião, é uma raça. Nossa, velho. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa ele pode parte falar que do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Nossa, é muito ruim. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Então vamos lá. Numa parte importante aqui, porque... Agora vamos lá. Vamos pensar numa questão importante aqui. Vamos embora. Por que o Monark pensa desse jeito? A gente até viu isso, né? Semana passada, quando a gente falou do Olavo, e que o Olavo tinha muita adesão
ao discurso dele, porque ele falava muito dessa ideia de uma liberdade, né? Falava muito dessa ideia de defender os seus direitos. E isso é, na verdade, uma coisa muito interessante, que é o que o capitalismo cria. Porque o que acontece, né? Especialmente nos tempos atuais em que a gente está inserido, e especialmente depois dos anos 80, deixa eu só tirar aqui que está me incomodando. E especialmente aí depois dos anos 80, o que a gente começa a ver é que existe um movimento muito grande para produzir uma supervalorização do eu, né? Então é o self-made man, é o empreendedorismo e tudo isso que a gente comenta nas lives e tal. E aí, o que acontece é que esse tipo de subjetivação, esse tipo de produção de pensamento, gera a ideia de que o que importa no mundo é o que você pensa. É até o que a gente havia falado daquele vídeo lá da Renata Barreto, que ela fala do Holodomor. Tem uma hora que ela fala, não, você tem que questionar por você, tem que pensar por você, como se o seu pensamento não tivesse totalmente imerso em ideologia, totalmente imerso no modo de pensar que é dominante. Tá ligado? Então, quando a gente vê o Monark falar essas atrocidades, e ele fala, eu acho que tudo tem que ser questionado, né? Eu acho que tudo tem que ser feito isso. Mas ele não está fazendo essa menção, né? Ele não está fazendo essa aproximação porque ele é a favor da reflexão, porque ele é a favor da ciência, mas porque ele acha que essa subjetividade individual, esse pensamento individual, não importa qual o seu critério, e é aí que mora o perigo, pode ser realizado. Então você pode questionar, né? Se é uma pessoa questionadora, né? Eu vou falar, vou mesmo, etc e tal. E por que isso? Porque é o meu direito de falar. Eu posso fazer isso. E aí essa liberdade negativa, né? Essa ideia do meu... Da supremacia do eu, supera qualquer tipo de perspectiva coletiva, qualquer tipo de visão de mundo que contemple alguma coisa além desse umbigo. Por isso, inclusive, que, não sei se é só por isso, né, mas pode ser uma hipótese, que muitos liberais apoiam facho quando a contradição do capitalismo aperta. Por quê? Porque quando essas contradições apertam e os movimentos socialistas passam a avançar, os movimentos socialistas nada mais são do que organizações que visam a destituição desse lugar do sujeito indivíduo para o coletivo. A retirada, a tua retirada desse lugar de sujeito rei, hegemônico, tá ligado? Ele te tira desse lugar para te colocar num projeto de coletividade. Então você abre mão de uma parte do seu eu, né? Daquilo que a gente chamaria de atitudes pequeno-burguesas, né? E o liberal, ele não quer isso. Por quê? Porque a primeira forma de pensamento que existe é a minha. Então, um movimento que questione o que eu tenho, não, ele não pode existir. Ele é contra, não é o que os Olavetes, essa galera toda fala, vocês são contra a liberdade. A minha liberdade. A minha liberdade. É curioso, né? Porque nunca é sobre a liberdade de outra pessoa. É sempre sobre a sua. Olha como isso é um pacto narcísico, né? Extremamente narcísico, extremamente investido de eu. De onde que vem isso? De onde que vem isso? Dessa pretensa ideia que o capitalismo produz de que a gente é hegemônico, de que a gente é a última bolacha do pacote, de que a gente é especial. Mas especial de um jeito, né? Não num sentido nihilista, sabe? Ninguém é especial. Não, não é isso, mas é especial de uma forma em que a tua condição supera até
a possível existência do outro, se essa existência interferir no meu desejo, interferir no que eu acho, no que eu penso. A liberdade individual que esse cara reproduz, pode questionar, eu posso pensar o que eu quiser, tararara, é uma liberdade de caráter patológica. Patológica e possivelmente aniquiladora. Porque ela necessariamente produz uma mensagem ideológica que diz: primeiro você, depois o resto. E aí não é à toa que o que faz moda hoje em dia? Curso de coach, igreja de empreendedorismo, mercadorias que vendem a ideia de que você pode ser mais de você em você mesmo. Porque o objetivo central dessa ideologia capitalista é atomizar, ou seja, tornar cada vez menor os focos de luta. Para que dessa forma a coletividade não consiga se organizar. E não é exatamente o que acontece hoje em dia? Por isso que a coletividade da esquerda radical assusta tanto os liberais e tanto os fachos. Mesmo os fachos, né, eles têm uma noção de coletividade, mas é uma noção de coletividade que existe para preservar o eu, não para preservar o nós. Ele tem um nós, mas ele parte de uma identidade subjetiva de um determinado segmento social. De um recorte que nem todo mundo faz parte. Diferentemente do socialismo, em que esse recorte, se você ganhar salário e você é classe trabalhadora, é isso. Né? E que todo mundo participa. E que está todo mundo inserido. Pessoas brancas, negras, indígenas, mulheres, homens, LGBTs, todo mundo. Todo mundo. Com gradações e níveis de opressões diferentes. Tá ligado? A gente não pode comparar a situação da classe trabalhadora branca e tal, com a minha, com a de um trabalhador negro periférico. São opressões completamente distintas. Mas a grande questão é que o socialismo assusta, porque é um grupo de pessoas que está se organizando na coletividade e pensando a coletividade antes de pensar o próprio eu. Pensando numa identidade, né, que é comum, que é orientada por uma via comum. Tá ligado? E não é à toa, né, por exemplo, que existe no nazismo, no fascismo, essa aproximação muito grande com falaram aí, a broderagem, né? Essa coisa mesmo de existir um homoerotismo que visa essa continuidade racial, essa misoginia, né? Não é machismo, é misoginia. E aí o que a gente percebe é que esses movimentos políticos de esquerda assustam esses caras. Por quê? Porque é um movimento organizado e que prevalece o nós ao invés do eu. E isso para um liberal, para um cabeça de vento igual esse idiota, é assustador, né? Porque se eu não sou o favorito do papai, se eu não sou o favorito da mamãe, quem eu sou? Eu não sou ninguém? Talvez seja, né? Talvez não seja, na verdade. Mas porque a coletividade, ela precede fenômeno de existência, o eu. E por isso que a ANCAP, de direita, apoia o Bolsonaro, por exemplo, né? Por quê? O que o Bolsonaro fala nos discursos dele? Vamos defender a nossa liberdade. Mas a liberdade de quem? A nossa liberdade. O meu grupo. O meu coletivo. Mas eu atuo em nome de mim. E vários mins, né, vários eus, formam um nós. Mas é um nós que não tem
Não tem força coletiva que o segure com a própria coletividade, né? Mas é isso, né? Essa ideia mesmo, por exemplo, que mandaram aqui de fraternidade, né? Existe fraternidade para com quem você é irmão. E quem não é? Aí você descarta, né? Mas aí, quando esses movimentos forem massacrados, graças ao apoio e financiamento da burguesia, como aconteceu na Alemanha, na França, em vários lugares, essa galera lava as mãos, porque elas não foram afetadas, né? Elas estão livres para serem quem elas quiserem e continuarem nessa insignificância de vida. Imagina, né? Deve ser um negócio meio, sei lá, meio deprimente, assim. Você olhar a tua vida a partir de uma perspectiva tão pequena, né? Do eu, assim. Mas é isso. Acho que era essa análise que eu tinha para fazer.